Olá a todos da ANPAP, muito obrigada por estarem assistindo aqui. Agradeço ao Comitê de História, Teoria e Crítica da Arte por ter escolhido essa minha apresentação. Meu nome é Bianca Tinoco, eu venho apresentar para vocês esse tema, a contribuição da Reperformance para a consolidação histórica da performance em coleções de arte. Esse tema ele sai um pouquinho da minha tese de doutorado, que eu acabei de defender sobre colecionamento de performances aqui no Brasil principalmente. A questão que eu venho trazer para a gente pensar junto, e que depois eu quero ouvir um pouco de vocês no momento aí das perguntas e dos comentários, é a respeito da videocriatura número 1, em uma apresentação que foi feita em 2017 pelo Otávio Donassi durante a exposição Retro Performance, que foi feita no Rio de Janeiro, na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. Essa exposição era uma exposição tentando trazer um histórico da performance no Brasil, e o Otávio Donassi trouxe uma apresentação para a abertura da exposição, para a vernissage, que trazia em muito o espírito da criatura número 1, que foi feita lá em 1981, ou seja, a criatura conforme ela foi apresentada da primeira vez em um festival em Campos do Jordão e nos anos subsequentes, ou seja, com esse monitor acima da cabeça, um monitor que, como a gente pôde ver lá em 2017, as pessoas que estavam presentes, ele não era leve, era relativamente pesado, então ele punha essa estrutura acima dos ombros dele e ele saía pela sala dialogando, quer dizer, a criatura na tela dialogando com as pessoas e ele gesticulando, e aí a gente tinha ele usando essa indumentária e a tela projetando a fala da criatura. E aí, então, o que a gente pensava? É uma obra que foi feita em 1981, ao longo dos anos ela foi tendo várias substituições de materiais, inclusive dessa tela, mas o que a gente vê nesse momento, em 2017, é o Otávio Donassi trazendo a estrutura muito próxima da estrutura de 1981, inclusive com um monitor que é um monitor de tubo, não é um monitor LCD ou de LED, nem nada disso. Então é algo pesado, efetivamente. Vocês podem ver aí nessa foto o próprio Donassi com as caixas de transporte da videocriatura, e aí um momento que ele estava apresentando também a videocriatura. Então, o que eu trago para pensar um pouco, é se, em primeiro lugar, se isso foi uma reperformance, eu acredito que sim, trazer essa obra como foi feita exatamente da primeira vez, ou muito próxima como foi da primeira vez, para trazer as pessoas um pouco como foi o sentimento daquele ser aparecendo, Como era uma exposição realmente de tentar entender um pouco o passado da performance no Brasil, eu acredito que a intenção tanto da curadoria quanto do próprio Donassi foi retornar um pouco ao que teria sido essa experiência de 1981, a experiência vivida nos anos 80, também em 1985, por ali, com a videocriatura. Acontece que a gente precisa pensar hoje se cabe para um corpo de um homem de 65 anos suportar essa questão, essa estrutura pesada da indumentária que pede a videocriatura número 1. Será que seria necessário, por exemplo, o próprio Otávio estar ali, sendo que em outros momentos as videocriaturas foram diversificadas e vestidas por outros performadores? Então, eu fiquei um pouco com essa questão na cabeça. Por um lado, foi um imenso prazer poder ver algo que eu só tinha visto nos livros. Por outro, a gente fica pensando se é necessário realmente essa doação, digamos, do artista. E aí eu cheguei à conclusão de que sim, mas não pelos motivos, assim, realmente para poder retomar um passado e tal. Quando chegar no final da apresentação, acho que vocês vão concordar comigo, ou pelo menos eu espero fazer vocês pensarem a respeito. Retomar ações de momentos anteriores não é algo novo de modo algum. Os artistas fluxos faziam isso o tempo todo, Os artistas fluxos, eles tinham um entendimento das ações artísticas como muito próximas de composições ou de execuções musicais. Então, um mesmo artista poderia exibir ações fluxos ao longo de vários anos, outros artistas fluxos poderiam executar ações que um determinado artista teria executado primeiro ou teria concebido. Então, a gente tem aí, por exemplo, o Zen for Heads, do Nanjing Paik,
uma foto de quando ele foi executado em 1962 pelo próprio Nanjun Paik, e depois ele sendo apresentado pelo Hendrix numa exposição de 2012. Ou seja, né, quer dizer, esses artistas fluxos eles tinham muita maleabilidade, digamos assim, numa questão de não se importar tanto com uma exigência de autoria ou de qual corpo estaria ali presente. Para eles era mais importante apresentar um repertório fluxos, efetivamente. A gente tem também aí ações que são homenageadas, né? Então, por exemplo, a gente tem a Tânia Bruguera, em 1992, em homenagem à Ana Mendieta, né? Uma das últimas homenagens que ela faz. A Tânia Bruguera, nesse momento, ela estava criticando o fato de a memória da Ana Mendieta estar sendo apagada em Cuba por uma questão geopolítica. Então, a gente tem aí, quer dizer, a retomada de ações da Ana Mendieta aí com um aporte político bem importante. A gente tem também curadorias que vão tentar, de alguma maneira, fazer referência a uma história da performance, fazendo com que, né, propondo a artistas que trouxessem obras da história da performance com novas visões. Então, eu tenho aí, né, apresento para vocês algumas fotos da Cabra Cut Piece, que foi como a Laura Lima fez a releitura, né, como ela imaginou o cut piece da Yoko Ono. A própria Yoko Ono, em outro momento também, levou, né, a um palco novamente cut piece. Então, ela esteve lá já com o corpo, né, com mais anos, com bastante mais anos, apresentando cut piece. E aí a gente tem a exposição, que foi a exposição que cunhou o termo reperformance, efetivamente, e que trouxe, né, para uma discussão artística o conceito de reperformance, né, que fez Seven Easy Pieces, da Marina Abramović. E em Seven Easy Pieces, né, ela traz 6 peças antigas e uma, né, inédita dela. Das 6 peças antigas, 5 de outros artistas e uma dela. Então, essa foto, por exemplo, que vocês estão vendo, é de uma parte de uma obra de performance da Gina Pane, né, que ela consegue autorização, a Marina consegue autorização da família da Gina Pane para poder apresentar em uma dessas noites de Seven Easy Pieces, né? E aí o que a gente tem são relatos da Marina dizendo que ela tentou ter um máximo de cuidado para manter todos os detalhes dessas 5 obras que ela apresentou e que eram de outros artistas, né? Com o máximo cuidado para poder remontar aos nomes daqueles artistas, para poder colocar cada ponto que os artistas haviam colocado como relevante, né, para essas apresentações. E aí a gente tem Lips of Thomas, que foi apresentada inicialmente pela Marina em 1975 e que ela reapresenta, então, no Guggenheim em 2005. E aí ela tem uma postura bastante diferente. Ela toma liberdade, por ser a obra dela, ela toma liberdade de fazer uma série de modificações na apresentação que ela não fez com os outros artistas. Então, o que a gente pode pensar um pouco é o que muda, né? Por que ela se sentiu à vontade para alterar a obra, nesse caso, e não nos outros? E o que a gente tem é a questão da autoria, né? No caso aí, Lips of Thomas era uma obra da própria Marina, então ela se sentiu, né, autorizada a atualizar determinados aspectos dessa obra. E o que eu estou colocando é que talvez Lips of Thomas fuja um pouco do que a gente entende como uma reperformance em sentido mais estrito, né? E aí a gente pensa um pouquinho também na exposição que a Marina Abramović fez em 2010, né, na qual a gente tem ela na posição contrária, ou seja, outros performadores trazendo obras da Marina. E aí a gente vê também digamos, um detalhamento bastante acentuado de obras, sempre tentando remeter a algo que foi feito pela Marina, né? Então, não é muito permitido que os artistas tragam as suas próprias interpretações, né? Que os performadores tragam as suas próprias interpretações, o que vai fazer, por exemplo, que o Rolf Foster fale que, na verdade, exposições como essa da Marina Abramović estão transformando os museus em locais onde moram zumbis, obras que não são nem vivas nem mortas, né? Por outro lado, a gente tem diretores de museus extremamente contentes e aumentando, inclusive, suas coleções de performance depois dessa experiência de The Artist's Present de 2010.
Então, a gente fica pensando um pouquinho até que ponto que manter esses elementos, né, de autoria, de referência a uma primeira apresentação da performance, são importantes, num certo sentido, para uma institucionalização da performance e para uma aceitação da performance dentro de uma história da arte, digamos, mais convencional, né? Dentro de uma aceitação aí de um espectro da arte que relacionado ao mercado de arte, relacionado a uma circulação, né? Inclusive ligada a valores, a uma série de coisas. Né? E aí a gente retorna a videocriatura número 1 do Otávio Donassi, nessa apresentação de 2017, e aquela pergunta, né, aquela questão que eu tinha deixado no início da apresentação é se era realmente necessário. Não seria necessário para o Otávio Donassi, não seria necessário para mim como espectadora, mas a gente vê que é algo que se tornou necessário ao longo aí de uma caminhada, de uma trajetória histórica, né, e historiográfica da performance. Então, o que eu proponho é que, na verdade, obras como essa, Videocriatura número 1, elas já deveriam estar institucionalizadas, já deveriam estar em museus, né? Ou dentro de coleções particulares, talvez. Né? Eu acho que remontar a uma obra como essa é, de alguma maneira, ressaltar a importância histórica que essa obra tem e a necessidade que ainda hoje a gente tem de ficar refrisando, repisando o quanto essa obra é importante, o quanto obras dos anos 80 de performance e de outras manifestações artísticas que ainda não estavam ali dentro do espectro da pintura, da escultura, né, que eram linguagens um pouco mais reconhecidas, né, de que maneira que elas precisam ser reconhecidas nesse momento e como essas performances que trazem aí conceitos bastante autográficos ainda, né? Conceitos bastante ligados a uma materialidade da obra de arte, como que dentro dessa trajetória de reconhecimento e de institucionalização da performance ainda podem ser importantes, né? Ainda que a gente esteja caminhando para um momento em que isso não seja mais dado como fundamental. Então, é isso, em linhas gerais, que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço a oportunidade. Essa é a bibliografia que eu consultei para poder fazer essa apresentação para vocês, e eu estou à disposição para as perguntas que vocês tenham. Muito obrigada.